Olá, estudante, tudo bem? Vitor Prado aqui, professor especialista da disciplina História do Brasil 2. Hoje a gente vai iniciar o módulo 3, Economia e Escravidão no Brasil Império, né? E na unidade 1, Economia do Brasil Império. Esse é um tema, né? Economia é um tema que recorrentemente é visto de uma forma simplista nesse período, né? No período do Brasil Império. Os autores vão dizer assim, economia, assim, para resumir, a economia que era na colônia vai ser a economia que vai ser no império e vão ter a galera do café, né? É reducionista um pouco, né? Então a gente vai trazer um pouco disso, um pouco dessa visão que acontece ali, e a gente vai trazer elementos que demonstram o quanto que é profundo a economia brasileira do Império, o quanto que as mudanças acontecem e o quanto que a gente tem que analisar, né, é, enfim, diversos fatores que compõem uma economia complexa. Né? Não se pode reduzir ou diminuir, né, a importância desse período do ponto de vista econômico e das mudanças que vai ocorrer também. Né? Então, bases já conhecidas, né? Aí a autora vai trazer. A economia brasileira do Império manteve basicamente as mesmas características do período colonial. E isso aqui é um ponto que a gente vai analisar. Tem muitas coisas que são a base, né? Escravidão, né? Mão de obra escravizada, a gente vai ver isso, né? Que a mão de obra escravizada vai estar presente na maior parte desse período. Mas esse vai ser um momento também em que outras formas de trabalho vão ganhar, né, cada vez mais espaço. Inteiramente agrária, tinha como principal atividade a exportação de produtos primários para a Europa. Isso aqui também está um pouco complicado, né? Como ela disse, tinha como principal atividade, a gente pode dizer que a principal atividade é a exportação, mas é uma visão ainda que não fala muito sobre a complexidade, sobre outros elementos que compõem uma economia diversificada, uma economia de mercado interno, uma economia que não está só se relacionando com a Europa, né? Então, assim, tem vários elementos que precisam ser considerados nesse contexto aqui, e a gente vai trabalhar. Mas essa base ela é bem conhecida, mas ela não estou dizendo aqui que ela é falsa. Não se trata de uma falácia. Realmente, tem muita coisa que vem do período colonial que está presente no Império, mas tem muitas mudanças. E a gente precisa trabalhar com essas mudanças para não dizer que esse período basicamente é o mesmo sistema econômico colonial. Né? Então, vamos fazer algumas análises críticas para pensar um pouco algumas coisas que fazem parte, talvez, de um lugar comum quando se fala de economia imperial brasileira. Bom, ciclo do café, né? A gente debate muito essa questão dos ciclos econômicos, né, em outras disciplinas também. Mas, para resumir, né, é aquela visão reducionista de que a história da economia do Brasil se dá em ciclos. Né? A gente tem o ciclo do pau-brasil, a gente depois tem o ciclo do açúcar, e aí depois do açúcar a gente tem o ciclo do café. Então, é como se é isso, né? Um único produto sendo exportado. Né? Foi o açúcar, agora o café. Enfim, então é muito reducionista. E não se trata só do café, né? O café é um elemento muito fundamental para se entender a economia do Brasil Império. Mas não é só isso, não se resume a isso. Tem outros elementos que fazem parte desse sistema econômico brasileiro nesse período. Eixo Rio-São Paulo. Isso aqui é um problema, inclusive dos historiadores, de analisarem a perspectiva econômica do Brasil Império, ou da colônia, ou até mesmo da velha república, analisar por esse eixo. Como estava a economia de São Paulo? Como estava a economia do Rio de Janeiro? Como se não houvesse atividade econômica no resto do país. No norte, no nordeste, no sul, simplesmente não houvesse atividade econômica relevante. E aí a gente vai desconstruir isso também. Exportação. É só isso que acontece, né? O Brasil colônia, ele só exporta. E exporta produtos primários, né, em troca, né, de alguns produtos semi-manufaturados, né? Ou só existe uma economia de exportação, né? E a gente vai trabalhar com outras coisas que fazem parte de um sistema econômico mais complexo. Não é só exportação. Tem a presença de um mercado interno muito forte, que muitas vezes contrabalanceia, né, um déficit negativo das economias de exportação, por exemplo. A gente vai perceber isso. Então, não se trata só de exportação. A produção historiográfica tradicional, ela acaba, durante um grande período, né, dentro da academia, reforçando essas visões reducionistas, trabalhando com a economia do Rio de São Paulo como se fosse a economia do Brasil, e não é.
né? Tudo se resume a Rio São Paulo. Às vezes vai trabalhar só com essa perspectiva da exportação. Então, muita da produção historiográfica, ela vai também alimentar isso durante um período, mas hoje a gente tem várias análises que vão trazer as produções de outras regiões, a importância dessas produções de outras regiões, dentro da perspectiva econômica. Outra coisa é o apagamento de atores e relações sociais. Né? Quando se diz assim, a economia do Brasil Império era uma economia de produção agrícola com base na mão de obra escrava. Acabou. É isso, né? Então, cadê os homens livres? Cadê, por exemplo, a efervescência da região urbana, criando novos cargos, um funcionalismo público, mas um comércio burguês, né, também? Cadê, por exemplo, homens livres que trabalham na lavoura? Homens livres que vão trabalhar lá na produção do açúcar durante o período colonial, inclusive, né? Então, apaga um pouco a diversidade dessa mão de obra. Ela veja bem, não estamos dizendo que não é uma mão de obra escravizada. É em sua maioria, mas a gente não pode generalizar e apagar a participação de outros atores sociais, né, e políticos e históricos nesse processo econômico como um todo, né? Então há, né, outras figuras que vão compor essa economia também. Escravizados urbanos, né? Se apaga o escravizado urbano, né? Eu vou até retornar no slide, uma coisa que eu não faço muito, mas essa é a visão que se tem, né? De um escravizado que está trabalhando na lavoura, como só existe isso, né? Só existe o escravizado da lavoura. E aqui ele transportando sacas de café, como é representado pelo Jean-Baptiste Debré, que é o Debré, né? Tem vários e vários retratos, né? Do Brasil Império e um pouco do Brasil Colônia também. Mas o que eu quero colocar? Existem diversos tipos de trabalho escravo. Esse escravizado urbano, por exemplo, vai estar presente lá na revolta dos malês, que é aquele escravo de ganho, que sai, né? E, enfim, comercializa produtos e depois traz o retorno dessas vendas para o seu senhor. Então, assim, existem outras formas, né? Outros atores sociais escravizados em contextos urbanos que vão se caracterizar de uma forma diferenciada do que esses que estão nos meios rurais. E eu trouxe aqui algumas coisas que a Wikipédia fala. O mercado interno era pequeno. Isso aqui é uma coisa que você acha no Wikipédia, você coloca lá, economia do Brasil Império. Não. O mercado interno não é pequeno. Está reduzindo, mais ou menos, reduzindo o mercado interno em prol de uma economia exportadora. Isso alimenta discursos, inclusive, nos dias de hoje, né, de que só existe uma coisa, exportação de produtos agrícolas, né? Então, a gente precisa olhar criticamente para isso, né? Realizar aí aqui eu tirei uma parte, né, mas está falando sobre o período, né? Então, a economia do Brasil Império, né, no contexto do que a Wikipédia vai colocar. Realizar a transmutação de um sistema econômico puramente escravocrata e colonial para a economia moderna e capitalista. Então, o que foi o Brasil Império? Foi isso, foi esse momento aí que a galera era tudo escravizada e agora, não, agora é uma economia moderna e capitalista. Eu acho que talvez se você for dar uma resumida e ignorar diversos aspectos de relações pré-capitalistas, que podem ser, né, a mão de obra escravizada, mas relações, por exemplo, com imigrantes, com trabalhadores livres, você ignora toda uma gama de coisas que acontecem, que impactam na economia, na produção. Então, essa é uma perspectiva muito arcaica, muito reducionista, do ponto de vista de desconsiderar vários elementos que fazem parte, né, da economia que não é colonial, não é puramente escravocrata e colonial, não. O Brasil Império e a economia do Brasil Império vai ter relações econômicas próprias, que não são relações que estavam presentes, por exemplo, durante o período colonial. Né? A gente vai ter legislações que vão trazer elementos novos, né? Elementos que não existiam na economia colonial. Então, assim, é preciso analisar com mais profundidade para evitar o apagamento de atores sociais. A perspectiva positivista, que geralmente dá ênfase para os grandes acontecimentos, grandes heróis, grandes líderes, ela faz essa redução, né? E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso para, né, trazer, né, sempre os atores sociais, que não são só os grandes líderes, para dentro do contexto de análise histórica de determinado período, né? E aí a gente vai trazer algumas características. A gente vai trabalhar com várias regiões. Obviamente que a gente vai ter que dar uma ênfase para o café,
né? Mas a gente vai trabalhar também com a economia de várias regiões, exatamente para mostrar que existe uma diversidade econômica, né, acontecendo em outras regiões do país, e também a gente vai trazer algumas características para essa economia, para entender os movimentos que acontecem nessa economia. Uma característica econômica do Brasil Império foi um grande movimento demográfico, né? Há uma nova concentração populacional de escravizados na região da produção cafeeira. O café toma espaço, né? Ele cai na boca dos europeus, né? No sabor dos europeus, ganha espaço no mercado de exportação internacional e passa, né, a ser um produto visado do ponto de vista da produção. Isso faz com que haja uma nova concentração populacional de escravizados. Isso aqui está num contexto, né, quando a gente está falando assim, né, de uma nova concentração populacional de escravizados em torno da produção cafeeira, a gente também está trazendo um contexto de crise da produção do açúcar. O açúcar nordestino está passando por uma crise econômica. E essa crise econômica se dá exatamente por causa da concorrência, né? Há uma concorrência na produção açucareira, não é mais só o Brasil, né, o principal produtor, e isso faz com que haja uma certa crise nessa produção, e aí, né, a venda, inclusive, de escravizados para a região sudeste, que está produzindo café, ela vai ser uma forma de manutenção econômica dessa elite açucareira também, né? Mas há uma nova concentração populacional em torno da produção cafeeira lá no sudeste. Migração do nordeste para o sudeste do café. O mercado interno. Aqui a gente traz isso, né? Quando a gente vai falar de Brasil colônia, a gente traz o mercado interno. E quando a gente vai falar de Brasil império, a gente tem que trazer o mercado interno novamente. Porque aqui a gente está falando de um mercado interno, e como diz muito o João Luiz Fragoso, é um mercado interno que está impactando diretamente na economia exportadora. Não só por ser a base, né, a base ali de sustentação para os custos de produção, e a gente vai entender isso, mas porque o mercado interno vai também alimentar a possibilidade, né, de manutenção da produção cafeeira, vai trazer subsídios, né? A gente vai entender exatamente isso dentro do contexto, principalmente do café, né? E aí é importante destacar que o mercado interno ele não é pequeno, como a Wikipédia está dizendo. É um mercado grande, é um mercado diversificado, é um mercado lucrativo, inclusive, né? A Minas Gerais, por exemplo, a maior província escravista, né? Exatamente fruto lá, né, do período da produção aurífera, né, do ouro. Então, é uma região que tem muita concentração de escravizados e é uma região que está produzindo para onde? Para o mercado interno. Está produzindo café? Está produzindo café, mas também muita produção para o mercado interno. Esse é um ponto fundamental da gente entender. Temos uma província grande em população escravizada produzindo para o mercado interno. Como que o mercado interno pode ser pequeno? Né? Isso tem que ser questionado. E aí, aqui, sustentação para os baixos custos de produção. Obviamente, a gente sabe que o mercado interno vai alimentar essa mão de obra, vai alimentar, né, as pessoas que estão envolvidas com a produção agroexportadora. Mas, para além disso, o mercado interno também vai simbolizar um lugar onde o lucro pode ser tão alto que muitas vezes ele vai pagar um déficit, ou seja, ele vai pagar um saldo negativo do mercado exportador, de tão grande que ele é. E aí o João Luiz Fragoso vai trazer isso para nós, né? Essa análise. A diversidade produtiva e de comércio do mercado interno é um elemento fundamental para entender essa dinâmica que o mercado interno tem com o mercado agroexportador. Aqui, para entender, por exemplo, o tamanho, né? A Wikipédia, o mercado interno era pequeno. Em 1874, nas 3 províncias do Sudeste, o que é a província do Sudeste aqui, no contexto do período colonial, do período imperial, perdão? O Sudeste é produção de café. O Sudeste é a elite cafeeira, e a gente vai estudar isso mais para frente, né? Então, nas 3 províncias do Sudeste que concentravam a produção cafeeira, 60% da população cativa dos escravizados, né, total, encontrava-se em municípios não cafeiros, municípios com produção para o mercado interno. Olha o tamanho deste mercado interno, que abastece, né, verdadeiramente o Estado imperial brasileiro, né? Então, aqui a gente já está desmistificando um pouco disso. O mercado interno era pequeno. Não, não era, né?
havia uma grande diversidade econômica. O Fragoso é o que nos vai trazer, inclusive, isso. Às vezes o mercado interno era tão lucrativo que ele compensava um déficit negativo, que ele compensava um prejuízo do mercado exportador, que inclusive estava à mercê das relações internacionais, de comércio internacional, né? Então, ora poderia ser muito lucrativo, mas ora poderia ter uma crise econômica também. E aí, outra coisa importante. E o período do Brasil Império é um período de produção agrícola para a Europa, para vender as coisas para a Europa. Não. Há outras formas de comércio, não é só isso. Né? Há formas de comércio que, inclusive, são tão relevantes que sustentam a produção agroexportadora. E aí o Fragoso nos traz, né? Os tecidos da Ásia portuguesa eram essenciais para a compra de cativos na África portuguesa. Então, não há como se resumir, né? Há outros continentes estabelecendo outras relações comerciais que vão, por exemplo, impactar na compra de cativos, que é a base, a principal base da produção agrícola no país. É a mão de obra escravizada, né? Então, veja como as relações comerciais, a gente não pode ser generalizante nos termos, né? Toda a economia era baseada numa produção agroexportadora para a Europa. Né? Não tem como, com base na mão de obra escravizada. Há outras formas de mão de obra, há outras relações comerciais que não são só com a Europa, e tudo isso faz parte desse conjunto. E há um mercado interno que muitas vezes sustenta, né, baixos preços, custos e déficits orçamentários negativos da produção agroexportadora. Características econômicas do império, mais um pouquinho, mas essa aqui a gente já vai trazer a produção de cada região, né? O que é importante a gente entender também? É que esse período imperial, ele também é um período em que as fortes pressões inglesas em torno da abolição da escravatura, né, então esse contexto internacional do fim do comércio transatlântico de escravos, ele vai impactar, e assim, não pensa, né, a gente olha hoje, né, distante disso e fica pensando assim, nossa, será que eles enxergavam isso? Que as coisas Eles enxergavam isso. E há uma preocupação por parte da elite em relação a isso, a mão de obra escravizada. O que vai acontecer, né? Então, o que eles estão fazendo também? Eles estão fazendo a manutenção de poder dessa elite econômica durante, né, essa é uma das características, durante o Brasil Império. Essa manutenção de poder se dá principalmente através da posse da terra, e a gente vai estudar isso, e também de uma transição de mão de obra, né? Da emergência de uma transição de mão de obra e da modernização de algumas formas produtivas e de transporte também, de logística, né? Então, a autora nos traz, né? Os membros desta oligarquia dominante assimilaram com clareza as ideias mestras do liberalismo europeu. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma perspectiva de um sistema produtivo, que é o liberalismo também, né? Um sistema produtivo econômico, que vai tomar de assalto as coisas. Uma Constituição já liberal, né? Então, eles sabem que é um período de mudanças. E que é um período de mudanças, inclusive do ponto de vista da produção, né? Porque a escravidão, ela simbolizava um retrocesso, de certa forma. Que representava para eles a manutenção das estruturas sobre quais se assentava a economia brasileira. Então, eles olham para isso e pensam: nós precisamos nos atentar, porque as coisas estão mudando. E a gente precisa fazer uma manutenção daquilo que mantém a base, né, onde a gente se sustenta, nesse período de transição, nesse período de a gente precisa se atentar e implementar bases, coisas básicas para fazer a manutenção do nosso poder ali. Então, é um momento em que eles enxergam as mudanças no cenário mundial e como isso vai impactar aqui no Brasil. E eles enxergam a necessidade de promover reformas, legislações que vão conseguir fazer a manutenção do poder deles. Ou seja, é um período onde o liberalismo ele é visto, né, como algo novo, mas essa elite antiga, aristocrata, baseada na produção agroexportadora, vai utilizar dessa perspectiva, para encontrar uma forma de, em um novo sistema, que é um sistema, inclusive, que reconhece uma nova classe social, que é a burguesia, em um novo sistema se manter ainda no poder. E a gente vai ver isso, por exemplo, através da lei de terras.
A lei de terras, e aí tem várias leis, né, gente? A gente não vai conseguir trabalhar com todas, mas tem a lei de terras, tem a lei das hipotecas, né, tem um novo código, né, também nesse período. Então, assim, o que, que a gente está vendo? A gente está vendo várias legislações que estão fazendo um trabalho de manutenção de uma elite. Mas a gente vai pegar a lei de terras para exemplificar um pouco esse conjunto de reformas de perspectiva econômica, né? A lei de terras, ela tem é uma lei que vai organizar a propriedade privada. É uma lei que acaba com as Seis Marias. O que, que era as Seis Marias? Né? Era basicamente todas as terras eram do Império. E aí um cara, um aristocrata, falava assim: "Ah, eu quero produzir aí". Aí o governo falava assim: "Então eu vou te dar esse pedaço de terra aqui, mas a terra daqui é minha, né? Você vai produzir aqui nesse pedaço de terra, produz aí para nós, e aí eu vou taxar você em cima de alguma coisa ali do que você produzir e tal, mas aí você vai produzindo e vai se sustentando". A lei de terras, ela organiza a propriedade privada, ou seja, as terras deixam de ser bens de um poder centralizado e passam a ser bens daqueles que estão produzindo ali. Então, é uma lei para organizar a propriedade privada. Inclusive o conceito, né? Propriedade privada. Um conceito completamente republicano, liberal e iluminista. Né? A defesa da propriedade privada. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão organizar uma legislação onde quem já produz ali na sua terra, então um grande latifundiário lá tem um pedaço de terra, ele produz e tal, e aí ele tá vendo que tá vindo esse negócio aí de liberalismo e não sei o quê, ou seja, tem classes sociais novas e blá blá blá, estão querendo mudar a mão de obra, acabar com a escravidão. Então, preciso garantir o quê? A posse pela terra. Porque a terra é o símbolo máximo do poder. Quando você tem um pedaço de terra, é o símbolo máximo de poder, né? De que você é importante, vamos dizer assim, né? Então, o que, que eles vão fazer com a lei de terras? Eles vão primeiro restringir o acesso. Não só de estrangeiros, mas de qualquer um. Quem já produz naquela terra vai ganhar uma escritura. Então, a terra é sua, propriedade privada. Agora você pode vender, você pode fazer o que você quiser. E as outras terras, que são bens da União, são bens da União, né? Eu estou usando um termo anacrônico agora, né? São bens desse poder centralizado imperial, que não existe. União é um aspecto federativo, né? Aqui a gente não tem ainda, né? Mas que são bens desse Estado uno, né? Vão ser vendidos. Então, se você quiser adquirir uma nova terra, você tem que comprar. Não é mais as Seis Marias, onde você tem um acordo ali e te dão um pedacinho de terra para você produzir e aí tem uma taxação em cima. E assim que o império se sustenta. Não, vão ser vendidos novos títulos, ou seja, é realmente a organização da propriedade privada, né? Você pode ser um grande, né, latifundiário, porque a propriedade é sua, né? Você é o dono dela e você pode vender, fazer o que você bem entender, né? Isso restringe o acesso, por exemplo, aos estrangeiros. E os estrangeiros estão vindo para o Brasil, o Império, nesse momento, numa perspectiva de trabalho. E também porque uma elite estrangeira pode chegar aqui e comprar também um pedaço de terra, né? Mas você está restringindo esse acesso, fazendo com que, primeiro, quem já tem a terra só ganhe o título, não precisa comprar, eu tenho a terra, já tem a terra assim, né? Estou usando, fazendo usufruto da terra, já ganha o título e possibilita a compra dessa outra nova terra. Então, esses estrangeiros novos estão num contexto onde eles vão ter que entrar dentro do sistema, né? A gente vai ver essa transição da mão de obra, né? Aqui, inclusive, né? Existe uma nova mão de obra que é, inclusive, fruto de uma política pública de trazer estrangeiros para substituir os escravizados na produção, né? Esses estrangeiros vão chegar aqui e vão ter que sim entrar nesse sistema. Eles vão ter a possibilidade de comprar um terreno, né? Então, garante a posse aos grandes proprietários. O cara já tem lá um negócio de terra gigantesco, ele vai só ganhar o título e ainda vai conseguir comprar outros, né? E aí financiar uma nova mão de obra também, né? Porque você, através, quando você dá esse poder para uma elite política agrária, você também possibilita o financiamento da vinda de uma nova mão de obra. Ou seja, o que a gente está vislumbrando aqui? E a gente vai ver isso muito na unidade seguinte. A gente está vislumbrando essa lenta e gradual transição de mão de obra da escravizada para a mão de obra assalariada. E aí, aqui no caso, 1850 tem a lei de terras, mas a gente também vai ter a lei Eusébio de Queiroz, e a gente vai estudar essa lei, né, Eusébio de Queiroz, na unidade seguinte desse módulo. Economia do café. Agora a gente vai analisar um pouco a região sudeste, essa economia do café, como ela se relaciona, depois a gente vai para as outras regiões também.
Um novo produto entrava na pauta da exportação brasileira e, em algumas décadas, assumiu o lugar do açúcar como o produto mais exportado do país, né? O café ele, assim, assumiu o lugar como o produto mais exportado. Aqui ela está considerando, né? Existem vários outros produtos que estão sendo exportados também, mas o café toma a frente. E aqui é importante destacar o seguinte, né? É, existe um modo, uma técnica de produção, e aí a plantation, o nome, né? Plantation escravista, né? Esse nome é um conceito de uma forma de produção. O que a plantation ela estabelece, né? Por que ela é um conceito? Porque ela estabelece uma produção que ela é replicada, que é o que a gente chama de sistema fronteiriço reprodutivo. O que se faz aqui? Primeiro, sistema fronteiriço é uma fronteira aberta. O que é fronteira aberta? É a fronteira da lavoura, né? Então você tem um pedaço de terra onde você produz, e aí tem o limite da terra. Esse limite é com uma outra terra que ela é ou devoluta, enfim, ou ela não foi explorada ainda. Ela faz parte do Estado Imperial, não é uma fronteira entre países, uma fronteira agrícola, né? É uma fronteira até onde se limita a sua produção, e aí você pode comprar essa nova terra, né, a partir de 1850, para produzir nesses outros lugares, né? Então a fronteira agrícola é isso, né? É o avanço fronteiriço dentro do território, não com outro país. Então você tem essas fronteiras, né, que delimitam ali até onde você está produzindo, e conforme você avança essas fronteiras, você vai reproduzindo a produção. Então você avança e planta café na frente. Esse lugar anterior, você vai plantar açúcar. Então, né, você está avançando. Aí avança de novo. Aí você planta café nessa nova fronteira. Na anterior que tinha café, você planta açúcar. E na anterior que tinha açúcar, você, por exemplo, faz uma produção para gado bovino. Isso é a plantation escravista. É um sistema reprodutivo fronteiriço. Conforme você avança, você vai replicando formas de produção e o uso da mão de obra escrava, né? Por isso que é plantation escravista, mas vai replicando formas de produção. E assim o avanço é contínuo, a produção se diversifica um pouco, mas faz com que você, né, você não limita o seu avanço. Você sempre está. Então, esse é o modelo de plantation, né? O sistema fronteiriço reprodutivo. É o constante avanço e reprodução de um sistema de plantação. Ora café, ora açúcar, ora grama para, enfim, para produção bovina. E esse avanço se dá principalmente na região do Vale do Paraíba e oeste de São Paulo. Então, o café ele vai ser esse grande produto, né? Não o único produto exportado, mas o maior, né? O mais exportado. E ele vai fazer com que se crie, inclusive, uma nova elite. Vai emergir um novo grupo político oriundo dessas produções econômicas do café. Os vales do Paraíba Paulista e Fluminense, eixo Rio-São Paulo, abarcavam as principais fazendas e com isso emergiu uma nova elite política e econômica, os barões do café, que influenciaram diretamente no andamento da política imperial, trouxe aí o autor. Ou seja, o surgimento dessa nova elite vai conturbar um pouco as relações, por exemplo, com a antiga aristocracia, uma antiga elite que era do açúcar, né? Ou até outras, né, elites. Então, assim, o surgimento de uma nova elite, de um novo grupo político, também faz emergir o quê? Novas exigências. E aí a gente tem que ver o que essa nova elite quer, né? Já que ela chegou ao poder e agora ela é, inclusive, produtora do principal e maior produto exportador do país, né? E aí as exigências são, por exemplo, o transporte precário, realizado por mulas, né? Complicado, porque a logística ela é fundamental para a exportação. Quanto mais você consegue, né, fazer aquilo sair e ser exportado, melhor é, né? E o outro desafio era o quê? A própria transição da mão de obra, né? Em 1850 a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, não vamos estudar ela ainda, né? Mas que basicamente acaba com o tráfico negreiro no transatlântico. Então, assim, você não tem mais aquela mão de obra chegando nos portos, né, diariamente. Você precisa pensar qual vai ser essa nova mão de obra. E a gente sabe que o uso, por exemplo, da mão de obra estrangeira vai ser uma das soluções, né? E também, né, as soluções no sentido da logística, né? A gente tem a inauguração de uma ferrovia inglesa que ligava Jundiaí a Santos. Com ela, o transporte tornava-se mais rápido, mais seguro e mais eficiente. Isso aqui é um ponto fundamental. Isso aqui simboliza o atender de uma demanda de uma classe social nova, que é a elite política dos barões do café, né? E isso é importante por quê? Porque simboliza, primeiro, que eles têm influência,
né? Eles estão influenciando diretamente na política imperial, e eles estão sendo atendidos. Só que esse atendimento aqui foi, assim, visto por eles como algo muito básico, porque é uma ferrovia num trecho específico. O que acontece? Qual que é o problema disso aqui? É que existia a ferrovia que ligava até o Porto Santos, só que para você chegar a Jundiaí, você tinha que usar a mula. Então não resolvia completamente o problema, porque você ia ter que usar de qualquer forma a mula para chegar até a ferrovia, para depois a ferrovia levar ao porto. Então há um investimento próprio depois. Os próprios cafeicultores vão investir nas ferrovias ali e vão, né, vão meio que atender a sua própria demanda. E a gente vai entender isso lá na frente, vai entender como que isso impacta na percepção que eles têm sobre o império. Novas formas de tráfico. Então, temos um problema da mão de obra. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar novas formas de tráfico, que é o interno, né? Entre senhores, entre províncias, né? Vamos criar ali uma nova forma de vender, comercializar escravos. Essas novas vai ser a gente vai estudar, né? A interprovincial e a senhorial. Vão ser formas de também realocar aquela demografia, né, de escravizados que saem lá do norte, nordeste e vão para a região sul, principalmente do nordeste, né, e vão para a região sul, através dessa nova forma de tráfico de escravizados, que é a venda, né, entre eles. A partir de 1870, máquinas foram importadas para descascar, desapolpar, brunir e ensacar o café. Ou seja, também se viu a necessidade de melhoria nas tecnologias de produção cafeeira, né? Então é uma tecnologia baixa ali, né? Não é alta tecnologia, mas é uma tecnologia mínima, modernizada, para fazer com que a produção fique mais eficiente. Então, formas de resolver a questão da mão de obra, né? São soluções para a produção do café. E aí, mais soluções para a mão de obra. Né? Nos anos 1850, os esforços para a imigração europeia ganharam espaço, sinalizando as mudanças em relação ao sistema escravista. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui mais uma política que visa fazer a manutenção daquela mão de obra. Né? Já era sabido. Né? Eles queriam fazer uma transição lenta, gradual, mas já era sabido que uma hora não ia dar certo mais. Então, eles estão sinalizando, eles estão fazendo esforços ali, políticas, para trazer uma mão de obra nova. E essa mão de obra, ela é estrangeira e ela vai trazer características, né, peculiares, vamos dizer assim, né? A gente já viu que a lei de terras, ela queria consolidar a propriedade privada na mão de grandes produtores, né? Ou seja, consolidar e fazer a manutenção do poder de uma elite em um novo cenário econômico, onde a gente vai ter que trazer estrangeiro para trabalhar aqui. O que acontece? Isso, né, de trazer os estrangeiros para cá, né, para trabalhar, traz novas formas de relação trabalhista, né? São trabalhadores assalariados, mas como que eles vão ser recompensados? É uma relação capitalista? Alguns autores, como Fragoso, como José Murilo de Carvalho, como Basile, vão se questionar. Então, beleza, a gente tem uma mão de obra assalariada. Isso é uma característica do capitalismo. Eu trabalho para um patrão, né, enfim, e ele vai lá e me dá um dinheiro. Pronto. Isso é uma relação capitalista, né? Você trabalha e, fruto desse trabalho, você recebe um dinheiro para se sustentar. Então, quando os estrangeiros vieram, foi isso, né? A gente tem agora uma mão de obra tipicamente capitalista, né? É isso, o capitalismo está. Não. Porque uma das formas era o colonato. O colonato é uma característica de uma relação, e a gente vai ver aqui, o autor vai trazer, que não é capitalista, pela forma como é recompensado, como se paga por esse trabalho. Mão de obra imigrante, os quais tinham como principal remuneração a possibilidade de cultivar um lote de terra, produções que poderiam consumir ou vender. Parte do pagamento era um lote de terra. Então, a gente não pode. Porque, primeiro, você cria uma relação de dependência. E é uma relação de dependência ligada à terra. E a terra agora é propriedade privada. Você traz esse estrangeiro e já insere ele no sistema onde ele vai depender de uma oligarquia, vai depender de uma elite política do café, do latifundiário. Ele não tem opção. Ele tem que se inserir nesse sistema. Porque parte da sobrevivência dele é o quê? A produção numa terra, e uma terra que não é dele. É desta produção de mantimentos que tais trabalhadores imigrantes retiravam sua subsistência. Então, como que eu vou sobreviver nesse país novo? Eu vou sobreviver me submetendo a uma relação de trabalho onde parte do meu pagamento é ter um lugar para viver. A outra parte da remuneração era composta por dinheiro. Aí uma outra parte eu vou pagar ele ali. Então, o que a gente está trazendo aqui é uma forma de trabalho que não é necessariamente capitalista. Ele não está recebendo um salário digno, um negócio, entendeu? Ele está inserido dentro de um sistema de dependência clara, né, de onde ele vai viver, de onde ele vai morar, de onde ele vai se
subsistir, né? E parte do trabalho dele é pago por um salário. Então, isso aqui é importante para entender, tanto esse local de uma manutenção, né, da onde estão os latifundiários, eles continuam proprietários de terra, os estrangeiros estão chegando, não vão conseguir ter acesso a essa terra, senão pela forma do colonato, e o colonato como uma forma de trabalho que não é necessariamente capitalista, porque tem muitos elementos, né, como esse, né, da questão da terra, que, né, impossibilitam a gente enxergar uma clara relação capitalista entre eles. Isso defende vários historiadores, né, como Fragoso, José Maria de Carvalho e outros. Economia Nordeste e Sul. A gente vai agora passear um pouco sobre as economias ali, né, pelas regiões. Declínio da economia açucareira do Nordeste. A gente viu uma crise econômica, né? A concorrência com o açúcar europeu fez com que o açúcar entrasse numa crise econômica. Quando há concorrência, você já não pode ditar as regras do jogo, né? Você tem um concorrente, você precisa baixar os preços, enfim. Então, isso é o principal fator motivador, né? E aí, muitos produtores de açúcar, diante dessa crise, eles vão adotar medidas para continuar, né, tendo rentabilidade. Então, eles vão vender, por exemplo, os escravos, né? E eles vão fazer um comércio gigantesco de escravizados com os produtores, os barões do café lá do Sudeste, né? Então, essa é uma movimentação que também nos explica essa mudança demográfica, né? De escravizados saindo do Nordeste e indo para o Sudeste, para as produções de café. Na região do Sul, a gente tem mercado interno em fervorosa, né? Produção de couro, produção de charque, né? Então, assim, é um lugar de produção para o mercado interno. Toda uma região que tem como foco a produção de mercado interno. E aí aqui eu trago um conceito que é muito importante para a gente entender um pouco, do ponto de vista econômico, o que é produzir para o mercado interno. O Fragoso nos traz o conceito de periferia da periferia. Quando ele vai falar do Rio Grande do Sul, ele fala periferia da periferia. O que é isso? Né? Vamos entender isso. O Brasil ele é visto, do ponto de vista econômico internacional, como a periferia da Europa, nesse momento. São os europeus que estão, né, lá, por exemplo, né, Revolução Industrial, eles estão trazendo a modernidade, as produções modernas, eles estão avançando rumo a um progresso, né? Ou seja, o que é ser moderno nesse momento, né? É o quê? Produzir tecnologias, industrialização, é isso. E isso está na onde? Na Europa. O Brasil, nesse contexto, ele basicamente faz produção de coisas primárias, né? É o café que às vezes nem é beneficiado aqui, vai ser beneficiado lá, né? Então é só o grão que está sendo exportado, né? É o açúcar, enfim. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo uma produção que não é industrializada, né? Então é visto como uma periferia, um lugar ainda que não avançou. E aí, dentro dessa periferia que é o Brasil, a gente tem um outro lugar que produz algo que não tem relevância mesmo, porque não está exportando, né? Que é o que? O mercado interno. O Rio Grande do Sul é isso, é a periferia da periferia. Ele produz mercado interno, que já é considerado periférico, né? Produzir para o mercado interno, ou seja, não avançou para um comércio exportador. É a periferia de um lugar que é a periferia, porque produz coisas que não são industrializadas, que não tem tecnologia, né? Então é a periferia do mundo, né? Então veja, né? Esse conceito é muito importante para a gente entender o lugar do mercado interno dentro da perspectiva que se tem e o lugar do Brasil também numa perspectiva internacional. Economia do Norte. Aqui a gente tem umas relações de trabalho muito importantes para a gente entender e para a gente ver a diversidade de relações de trabalho que se tem, né? A economia da Amazônia, na segunda metade do século XIX, é marcada pelo domínio da produção de borracha. Né? E aí tem gente que fala do ciclo da borracha, esse negócio de ciclo, né? Aparece muito. Se você colocar isso no Google, você vai achar, né? A primeira característica da produção da borracha é que ela não exige mão de obra qualificada. Isso fez com que muitas pessoas se concentrassem na região norte em busca de participar, de estar presente, de lucrar e de sobreviver a partir da produção da borracha. Então há um movimento demográfico aqui também, não dá para se equiparar com outros lugares, mas há um movimento demográfico em torno da produção da borracha também. Muitas pessoas vão vislumbradas saírem também do Nordeste, açucareiro em crise, e ir, por exemplo, para o Norte, estar na cadeia produtiva da borracha, né? E essa cadeia produtiva é uma cadeia de endividamento. Existem várias
várias classes econômicas produtivas envoltas na borracha. Tem o seringueiro, tem o seringalista, tem as casas de aviamento e tem as grandes firmas exportadoras que vão exportar essa borracha, né? O que é interessante colocar aqui? Esses atores sociais que estão presentes dentro da produção da borracha na Amazônia, eles também estão presentes dentro de uma cadeia de endividamento. Como isso ocorre? O seringueiro chega e aí, para ele poder extrair a borracha, ele precisa comprar ferramentas. E ele vai lá e compra essas. Ele precisa comprar ferramentas, mas assim, ele também precisa ter acesso à borracha, porque esses espaços de extração da borracha têm um dono. Esse dono é o seringalista. Então, o seringueiro chega no seringalista e já fala assim: olha, eu preciso e tal, não sei o quê. O seringalista vai lá e toma aqui então, aí você fica me devendo. Esse seringalista, ele comprou essas ferramentas das casas de aviamento. São casas que vendem essas ferramentas, inclusive, né? Então, o seringalista, para ele poder entregar isso na mão do seringueiro e ele extrair lá, ele tem que ir lá na casa de aviamento e fazer uma dívida lá. Viver umas ferramentas aí, uns negócios, para eu poder, né, fazer um negócio acontecer ali. Aí, ó, as casas de aviamento estão vendendo. Essas casas de aviamento, elas têm uma dependência, porque são ferramentas que muitas vezes as matérias-primas não são daqui, então tem um mercado também de importação, eles trazem isso de fora. Essas casas de aviamento têm uma dívida com as firmas exportadoras, que estão lá nos portos. Então, assim, olha a cadeia de endividamento. O seringueiro deve para o seringalista, que deve para a casa de aviamento, que deve para as firmas exportadoras. Que, no fim das contas, é quem está talvez não esteja devendo tanto. Então, é importante a gente entender, olha só como essas relações, essas dinâmicas, não é só um senhor dono de escravos e um escravizado, e acabou. Há várias formas, conforme você vai passeando pelas regiões, você vai ver as formas de trabalho que são diferentes, sabe? A gente não pode generalizar, né? Dizer que é só isso, acontece uma forma só, né? São diversidades, né? Inclusive com cadeias de endividamento dentro de classes produtivas, por exemplo, na borracha, né? Isso é muito interessante. E aí é que é importante a gente destacar que essa é uma economia também de transformações, de transições. A gente não está negando que é um período de transição, né? Que é um período de transformação, né? A gente tem relações pré-capitalistas que vão caminhando para uma relação capitalista, né? E eu acho que principalmente a partir da crise desse sistema monárquico, a gente vai ver isso mais fortemente, né? A gente tem também modernização de produção, de transporte, né? A questão, por exemplo, de produção e transporte ligado à troca dessa mão de obra, né? Então, se traz algumas tecnologias de produção e beneficiamento do café. No transporte tem a questão das ferrovias, então também há umas modernizações acontecendo. A gente tem o início da industrialização, e aqui o João Luiz Fragoso vai trazer, né? O capital industrial teria nascido de um desdobramento do capital cafeeiro. A gente vai entender isso. Mas a gente tem a presença de uma indústria têxtil alimentícia que se inicia, né? E que não está presente só em São Paulo, é importante destacar, tá? Há produções espalhadas pelo país, a gente não pode, né, reafirmar esse eixo Rio-São Paulo, que é só Rio e São Paulo que produz, é só... Não, a produção está acontecendo no país inteiro nesse momento. Né? E é interessante porque essa industrialização, ela deriva de um lucro que vem do café. É o lucro dos cafeicultores que vai, por exemplo, colocar, né, outras linhas férreas para além daquela de Jundiaí e Santos. É o lucro do café que vai, por exemplo, fazer com que haja um investimento agrícola no segmento urbano dessas indústrias. E ele coloca, né? Teria nascido de um desdobramento do capital cafeeiro empregado tanto na esfera agrícola como no seu segmento urbano. Então, tem um momento que o café ele é tão lucrativo que ele até possibilita outros investimentos. E esses barões do café vão fazer isso, né? Vão trazer outros investimentos. E aí, quando a gente fala de segmento urbano, a gente está trazendo um outro elemento também. A industrialização, ela significa um momento em que os centros urbanos estão crescendo, as atividades comerciais, os serviços financeiros, né? A gente passou ali por cima e citou, por exemplo, a lei das hipotecas. A lei das hipotecas simboliza o início de um momento de crédito bancário, né? Ou seja, de um sistema de crédito um pouco mais moderno e estruturado para que esses barões do café estejam, por exemplo, comprando novas terras ou financiando outros empreendimentos. Então, assim, veja como também é um momento em que essas transformações simbolizam um aprimoramento
e um aperfeiçoamento dos sistemas da cadeia de produção econômica, né? E aqui eu trouxe algumas referências, né? O João Luiz Fragoso, talvez uma das principais referências, mas você encontra muito também sobre economia no texto da Mia, que está disponível na Biblioteca Digital da UFMS, e também o Eduardo Freitas, né? Que vai também trabalhar um pouco desse ponto de vista econômico cafeiro, né? E vai trazer um pouco de um resumo, né? De tudo isso. A gente é muita coisa, né? Quando se fala de economia, a gente fala de regiões, fala de produções, de relações, de trabalho também, é muita coisa. Mas eu acho que esse texto do Eduardo, esse texto da Miriam vão ajudar também a gente a se situar. Além também da Regina Gadelha, que vai trabalhar a lei de terras, né? E também vai trazer um pouco sobre outras legislações que também fazem parte desse cenário de mudanças nas relações de trabalho e econômicas, de crédito, né? E, enfim, de transição também. Bom, eu espero que vocês tenham, junto comigo, compartilhado muitos conhecimentos aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!